Na Bíblia, a nossa grande tradição ocidental, religiosa, cultural, que é a coleção de livros da Bíblia, a avareza é condenada como uma forma de idolatria. É um tipo de adoração ao erro, adoração ao objeto criado, é colocar força, colocar ênfase naquilo que não é importante, que é passageiro. Por exemplo, diz que não permanece o homem que vive na opulência, ele é semelhante ao gado gordo que se abate. Ou seja, o homem que cresce, que incha em bens, é semelhante ao gado que pasta e vai crescendo e vai ser abatido. Aqueles que confiam nos seus bens, diz o mesmo Salmo, serão enganados, porque os seus bens não podem garantir uma existência, acima de tudo, uma morte e uma salvação. Jesus, por exemplo, no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, diz que o bom comportamento é aquele que não se fia em bens materiais. Eu não posso servir a Deus e ao dinheiro, ou eu servirei a um ou ao outro. Onde está o meu tesouro, estaria meu coração. E o meu modelo, diz Jesus, deveria ser olhar para os lírios do campo, olhar para as aves do céu, não tecem, nem fiam, não entretanto nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ou seja, eu não devo me preocupar com o dia de amanhã, porque as aves do céu não se preocupam e a cada dia encontram alimento e vivem e cantam e assim são felizes. Em toda a Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, não há uma condenação à riqueza em si, mas a riqueza mal adquirida, como aparece no caso do Zaqueu, a riqueza adquirida através de engano ou de roubo, e uma condenação à confiança nos bens materiais. Não é um problema ser rico, Jesus diz, pobres sempre os tereis. Não é um problema ser rico, o problema é ser rico se esse dinheiro foi retirado injustamente de impostos, se ele é fruto de roubo, se o rico é rico porque é ladrão. Mas acima de tudo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Bíblia condena quem confia nos bens materiais. É o grande caso de Jó, um homem rico, um homem com muitos bens e com 10 filhos. E para testá-lo, Deus retira ou permite que o diabo retire dele todos os seus bens e seus filhos. Eu não posso confiar naquilo que eu tenho, não posso confiar sequer nas pessoas, só posso confiar em Deus. Toda confiança pertence a Deus e os bens materiais são apenas uma parte desse processo que eu posso ter meu dinheiro, mas ele não é o objetivo da minha vida. Na psicanálise existe uma tendência a associar o dinheiro à sexualidade. Gastar muito, ou seja, o perdulário ou o avarento, aquele que não gasta, tem a ver, inclusive, a partir de Freud, associação com a fase anal. Tem associação com um prazer localizado. Um autor, Serge Widerman, por exemplo, lança um livro em 92 chamado Sobre o Dinheiro, a Psicanálise e até além disso. Ele acha que o dinheiro é uma abstração, ele pode se converter em qualquer coisa, né? Com dinheiro eu posso comprar bens, posso comprar férias, posso comprar festas, afeto inclusive, mas o avarento seria aquela pessoa que não consegue abstrair o dinheiro. Ele passa a pensar no dinheiro como um objeto em si. Ele passa a pensar no dinheiro como um objetivo de vida. Ele não abstrai, logo transforma o dinheiro numa lógica autoconservativa. Ao invés do dinheiro virar uma metáfora, uma alavanca, um instrumento para eu atingir patamares de prazer, por exemplo, o dinheiro passa a ser um valor em si. Avarento é aquele que cria um outro persecutório. O que significa isso? Ele passa a acreditar que as pessoas todas ao seu redor querem só retirar e ele tem que evitar esse roubo permanente. O avarento em psicanálise cria uma espécie de delírio. Eu nunca fico feliz porque os outros ao meu redor estão sempre querendo retirar o meu dinheiro. É o que eu posso procurar, por exemplo, na literatura, com personagens como o avarento Harpagon, da peça O Avarento, de Molière, Shylock, no Mercador de Veneza, ou velho Scrooge, no Conto de Natal, de Dickens. Esses três homens são marcados por uma característica:
eles são sempre desconfiados, sempre acham que querem enganá-lo, não cumprir o contrato, no caso do Scrooge de Shakespeare, ou querem roubá-lo, seus empregados, seus filhos, querem roubá-lo a todo instante. Ou no caso de Dickens, é alguém que vai ver na visão dos 3 fantasmas uma advertência sobre que fim tem alguém que não confia nos outros ou que não gasta adequadamente. A compulsão para gastar tudo que tem ou não gastar nada pode ser vista como um recalcamento ou um desejo por outra coisa que acaba virando um desequilíbrio das pessoas, um desequilíbrio em que o setor financeiro é um sintoma de um recalcamento, de um desequilíbrio. 2 pesquisadores muito interessantes, que são Fábio Roberto Rodrigues Belo e Lúcio Roberto Marzagão, escreveram um artigo onde eles indicam esses caminhos que eu segui até agora e desenvolvem a ideia que é para lidar com o desejo recalcado que o sujeito se põe a desejar compulsivamente. Ou seja, o avarento ele quer ser alguém autoconservativo. O perdulário é aquele que perde as rédeas do desejo e acaba sendo conquistado ou dominado pelo próprio desejo. Comparar esse par de opostos, o avarento e o perdulário, mais do que nunca, dizem os autores, mostra como justa oposição significa a mesma coisa no inconsciente. Ambos estão tomados pela compulsão à repetição, que é uma característica de uma perturbação. Eles repetem. Um tenta recusar o desejo, o outro tenta satisfazer todos os desejos. Do ponto de vista do inconsciente, trata-se da mesma coisa. Sinal da falta de Deus para as religiões, ou descontrole do desejo e o surgimento da compulsão para essa vertente da psicanálise que eu analisei, a avareza se curaria na religião com a caridade. Para a teoria psicanalítica, é uma reflexão sobre o desejo, sobre o objeto do desejo, sobre a sexualidade, sobre o autoconhecimento, para poder interromper essa repetição, a repetição de se desfazer de tudo aquilo que eu tenho, de gastar tudo que eu tenho, ou a repetição de não conseguir gastar e transformar um dinheiro em um objeto autorreferente, um objeto em si, e o meu prazer é guardar o dinheiro e negar a ele esse valor simbólico de poder ser gasto ou se transformar em outras coisas. Quando Dante Alighieri escreve a Divina Comédia, ele imagina no inferno, no canto 7º, no 4º círculo, um grupo na colina das rochas de dois tipos de almas perturbadas, que empurram sacos de dinheiro, ou seja, as riquezas materiais se transformam em grandes pesos que um grupo, que são os avarentos, deve empurrar, o outro grupo, que são os perdulários, os pródigos, também devem empurrar, e um esbarra no outro. E assim, dessa forma, ficam falando de injúrias, um atacando o outro. Os dois erram, porque o dinheiro foi dado às pessoas para fazerem a caridade. O avarento não faz a caridade porque ele quer guardar tudo. E o pródigo está gastando tudo que recebeu e vai acabar na pobreza. São duas coisas opostas, mas que se completam como defeito moral para Dante e para a teologia. A avareza e ser também alguém que gasta compulsivamente. Ali habitam Plutão e a fortuna, e até a metade do canto 7 nós somos levados a refletir que não gastar nada e gastar tudo, o que na psicanálise é uma compulsão repetitiva de desequilíbrio do desejo, na teologia uma incapacidade de ver que o dinheiro só existe a serviço e não como um bem em si, que enfatizar demais o dinheiro é uma maneira de eu perder o simbolismo que esse dinheiro tem, o simbolismo do que ele pode representar. O dinheiro é simbólico e ele serve para um bem maior, para o meu desejo de felicidade e de prazer. Guardar tudo ou gastar tudo impede que este prazer ocorra porque se torna compulsivo. Guardar tudo e gastar tudo é uma incapacidade de perceber
que o dinheiro ou a riqueza são dados por Deus a serviço de alguma coisa. Se eu penso em plano de vida, eu tenho que pensar que o dinheiro em si nunca é um valor. O papel, o ouro, o investimento, os títulos, as ações, tudo isso se constitui unicamente em uma alavanca para eu conseguir bens maiores, mais permanentes, duradouros, que não estão no dinheiro em si. Então, se eu busco ter dinheiro, ter o valor, é porque eu quero transformá-lo em algo que me traga satisfação, que me traga felicidade. Se eu tenho investimentos, é porque eu quero uma casa confortável, onde eu e a minha família possamos estar felizes. O valor é a felicidade daqueles que me são gratos, que me são caros. Ou eu quero transformar em uma viagem maravilhosa que amplie minha capacidade de ver o mundo, que me torne mais inteligente, mais sábio, mais capaz de ver coisas e aumenta meu conhecimento. Ou eu transformo em um investimento que de fato me traga alegria. E se eu gasto tudo, eu cometo o erro de não ter previdência, de não ter capacidade de pensar no futuro, queimando o futuro, ou nada investindo nesse futuro com valor, ou seja, perdulário e avarento, eu me torno uma pessoa com um mau plano de vida. Do ponto de vista da teologia, essas coisas são resolvidas com caridade. Do ponto de vista da psicanálise, com autoconhecimento e de buscar onde está meu desejo, qual é de fato o meu desejo. Nos dois casos, do ponto de vista religioso e racional psicanalítico, é um erro profundo, é um erro extraordinariamente equivocado supor que o dinheiro seja um valor em si. Aqueles que guardam para guardarem mais e terem mais até o final da sua existência, aqueles que fazem isso apenas estão enfatizando um bem que em si não traz alegria nem felicidade. Aquele que guarda para transformar em um investimento maior e duradouro, aquele que gasta adequadamente sem esgotar seus recursos para ser cada vez mais feliz, essas pessoas se tornam necessariamente pessoas melhores. O dinheiro não pode ser para ser um valor em si, o dinheiro não pode ser acumulado apenas e não pode ser gasto sem consequência. Sob qualquer ponto de vista, o dinheiro é uma alavanca poderosa para que você se torne mais feliz, gastando de forma adequada, investindo nas pessoas que você ama, tornando dinheiro felicidade, viagens, conforto e assim por diante, e tornando a capacidade de acumular e de gastar um gesto equilibrado e sábio, para não cometer a idolatria do dinheiro e não se tornar alguém que desviou o desejo de tal forma que se tornou um avarento, que vai acabar acumulando, acumulando e acumulando, para que no final morra e seus parentes aproveitem essa acumulação, ou gastando, 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 de forma que seus parentes tenham que ampará-lo e viva na humilhação e na insegurança de não ter nenhum recurso. É um bom plano de vida dizer ao dinheiro quem é o dono dele. É um bom plano de vida dizer ao dinheiro que ele existe para proporcionar alegria, que gasto em excesso ou contido em excesso, avarentos e pródigos, acabam resultando em um erro estratégico, em um erro biográfico que deve ser evitado.